Estamos de volta com o nosso programa. Para você que está chegando agora, hoje a gente está conversando com Priscila Monteiro. Ela é especialista em cabelos ondulados, cacheados e crespos e dona do estúdio Curvatura. Priscila, nós falamos um pouquinho da sua vida pessoal no primeiro bloco, agora vamos falar um pouquinho da sua vida profissional. As suas clientes que você recebe lá no estúdio Curvatura, tem muito assim o receio, a insegurança dessa mudança nessa transição do cabelo liso para o cacheado? Como é que é? É total insegurança, né? São pessoas que na maior parte do tempo são pessoas machucadas mesmo. Que muitas das vezes os familiares não apoiam essa transição capilar, porque acham que não vai ficar bacana, que não vai ser um cabelo aceito, né? Então a maior parte chega muito machucada mesmo. Então tem um momento ali de escuta, né, onde elas vão me falar todas as inseguranças dela, como elas lidam com o volume, qual que é a expectativa delas em relação ao cabelo que vai ser usado daqui para frente. Então é nesse momento que entra a parte realmente que eu consigo me conectar com elas, porque a mesma dor a gente acaba se unindo, porque quase todas passam pelos mesmos medos e receios e dores, né? Então é nesse momento que eu consigo auxiliar nessa parte, né, de trazer essa conexão e mostrar para elas o quão linda elas são e o quão linda essa jornada é também, quão transformadora ela é. E os feedbacks, você sente as mulheres mais felizes depois que elas mudam o cabelo? Super! É muito engraçado porque assim, é sempre um chororô no final, né? Não é muito difícil não ter aquele momento de choro, de riso e gratidão, tanto da parte delas quanto da minha, porque eu sempre sinto eu crescendo como pessoa também. O processo ele é longo e demorado, né? Longo e demorado. É longo, demorado e emocional. Eu digo que é emoção 100%. Porque o cabelo ele é totalmente a nossa referência de tudo. Nossa referência de beleza, o nosso poder está no cabelo. Eu falo que 90% da nossa autoestima está no cabelo. Se ele não está legal, a gente já fica meio preocupada, né? Então, assim, poder me conectar com essas mulheres e ajudar elas a se enxergarem belas no seu natural, isso é incrível. Tem mais ou menos uma média de pessoas que você atende, assim, de mulheres que te procuram para fazer essa mudança? No decorrer já foram muitas, mas normalmente 100 a 200 mulheres por mês. Por mês? Sim. Olha que legal. Saber São que a sociedade muitas. está quebrando esses tabus, assim, né? Que a gente pode chamar como tabu, porque o cabelo liso, ele é mais fácil, podemos dizer. O cabelo cacheado, ele exige um pouco mais. Teoricamente. Depende muito do que é ser fácil, né? Porque, por exemplo, em mulheres de cabelo crespo, ter o cabelo liso nem sempre é tão fácil, porque fazer uma escova num cabelo crespo, ter que todo mês ali estar alisando o cabelo, passando horas no salão alisando, é uma dificuldade. E também você ter o seu cabelo natural, finalizando, tratando, tem uma certa dificuldade. Mas eu costumo dizer que depende muito de qual dificuldade você quer ter, né? Porque, por exemplo, se você aceitou que o seu cabelo é natural e ele se comporta como um cabelo natural, que tem frizz, tem volume, e você simplesmente cuida dele assim, não é tão difícil mais, é uma coisa comum. Agora, se você tem um cabelo natural e quer que ele se comporte como um cabelo alisado, aí se torna uma coisa muito difícil, porque ele não vai se comportar como um cabelo quimicamente tratado. Então é aí que mora a diferença. Quando a gente alisa o cabelo, se a gente tentar fazer ele ficar cacheado, vai ser um trabalhão, porque ele não vai se comportar como um cabelo cacheado, então o trabalho é muito grande. Então eu costumo dizer que depende do que você quer fazer com o seu cabelo. Se você quer ter um cabelo natural, mas quer que ele se comporte como um cabelo alisado, aí é um trabalho que você praticamente já perdeu a luta, né? Não tem como ele se comportar assim. Mas é tudo uma questão realmente de você aprender a lidar com o natural, aprender a aceitar que ele se comporta como um cabelo natural e aí não se torna tão difícil assim. Eu particularmente acho muito simples. Olha que eu tenho muito cabelo, ele é muito comprido, embora não pareça que encolhe, né? Tem um fator encolhimento grande. E ele embola muito, é um cabelo que embola muito, que é muito fino.
Mas ainda assim, hoje eu tenho muito mais praticidade em lidar com ele do que quando eu alisava. Entendi. E assim, qual você acha que foi a principal mudança dentro da sociedade para ter essas mulheres mais corajosas, podemos dizer, para fazer essa mudança no cabelo? Olha, muitas coisas eu acho que levaram. Primeiro foi a coragem da grande maioria de começar a usar o Black Power sem se importar com o que vão dizer. É o fundamental. Então, assim, essas mulheres que começaram desde muito tempo, desde os anos 2000, a usarem os cabelos naturais, isso influenciou muito. As pessoas também começaram a perceber que não faz tão bem para a saúde assim determinados procedimentos químicos. Inclusive, grande parte de mulheres que estão em transição, muitas das vezes estão em transição porque o cabelo está com uma queda severa devido a procedimentos químicos, ou porque teve uma quebra severa, então o cabelo ficou todo quebrado e ela foi obrigada, assim, por dermatologistas, foram incentivados a parar de usar produtos químicos. Então não tem muita saída, né? Ou você volta para o natural, ou provavelmente você vai ficar sem o cabelo. É basicamente isso. Então as pessoas começaram a... Tá tendo uma onda muito grande do naturalismo, né? Tanto na questão do cabelo, quanto na questão estética mesmo. As pessoas estão começando a optar mais para o natural. Então uma coisa vai levando a outra. E também eu falo que o desenvolvimento da sociedade, né? As pessoas hoje, elas estão tendo mais respeito com o seu próximo. Por mais que ainda tenha muita coisa para melhorar, mas hoje a gente já vive numa sociedade que consegue ver beleza no cabelo natural, que, pelo menos se não vê beleza, respeita um pouco mais, né? Então, uma coisa eu acredito que foi levando a outra. Você citou aí que tem mulheres que são meio que obrigadas a fazer esse processo. Uhum. Você viu uma diferença na aceitação de uma mulher que quer mudar e uma que é obrigada a mudar esse processo de aceitação do cabelo? É muito mais difícil. Porque uma coisa é quando você quer a mudança, outra coisa é quando você é imposta nessa mudança. E isso é tanto para o lado de quem foi imposto a alisar, quanto para o lado de quem é imposto a não alisar mais. Porque no final das contas, é importante você estar feliz consigo mesma, seja com o cabelo natural ou alisado. E nem sempre as pessoas se veem bonitas com o cabelo alisado ou com o cabelo natural e tá tudo bem. Tudo bem você se ver mais bonita com o cabelo alisado. E aí, quando acontece essa situação, é um pouco mais difícil, né, a pessoa aceitar o natural. Mas, na maior parte das vezes, dos casos, elas acabam se apaixonando pelo processo, vendo que os cachinhos são lindos, ou que o crespo pode ser tão lindo quanto o alisado. E, na maior parte das vezes, dá tudo certo e elas passam a amar e aceitar o cabelo natural. E é tudo uma questão de você se acostumar, né? A gente se acostuma. Claro. Da mesma forma que a gente se acostumou que o liso, que era o bonito, se acostumar que o natural, que o crespo, que o cacheado é lindo também. E aí, quanto mais você vai vendo cabelos assim, pessoas usando seus cabelos naturais, você, ao natural, você vai passando a ver beleza nisso também. Teve alguma história de alguma cliente que te marcou assim, que você se identificou muito? Ou geralmente com todas, podemos dizer, desse processo? Olha, na verdade, eu acabo me identificando com quase todas, porque todas, parece que é muito estranho, porque todas passam pelos mesmos problemas. Uma que eu achei bem interessante, que eu sempre recordo desse dia, era uma mulher negra, e ela trabalhava num setor onde ela era a principal responsável ali do setor dela. Então ela precisava demonstrar muita autoridade, muito profissionalismo, e ela chegou para mim com essa insegurança de, olha, meu cabelo crespo desse jeito, eu não acho que ele transmite profissionalismo. E aí ela começou a chorar e se sentiu mal porque ela achava que as pessoas não respeitavam ela, mesmo ela estando numa posição de poder elevada, por conta do cabelo. E aí, quando a gente começou a conversar, e aí foi basicamente 90% do atendimento foi conversa, né?
E aí quando a gente foi conversando e eu fui mostrando para ela que ela estava naquela posição porque ela era capaz. Se ela tivesse o cabelo raspado ou alisado, que fosse, não era o cabelo que ia determinar o potencial dela, mas o que ela representava, realmente a capacidade que ela tinha. E aí a gente teve várias conversas, várias dicas talvez de como ela poderia usar o cabelo. Teve um momento também que a gente foi fazendo vários penteados no cabelo dela, para ela usar no dia a dia, que são penteados bem elegantes, mesmo sendo no cabelo natural, porque o cabelo natural ele é muito elegante. Foi uma coisa realmente imposta que não era. E aí quando ela começou a se ver super elegantérrima, e ela foi se empoderando e foi virando outra pessoa, e ver essa mudança assim ao vivo é muito legal. E aí foi um momento de chororô, como sempre, choramos horrores e nos abraçamos, eu chorei demais também. E aí foi engraçado que nessa época eu ainda dividia espaço com meu marido, né, lá no Teixeiras, e ele lá com o olho lacrimejando também fala, tipo, Priscila, como que pode o cabelo ser tão importante assim? Ele não tinha essa noção que era tão importante assim para a mulher, né? E isso me marcou muito. Bacana demais. Pra gente fechar rapidinho, se você pudesse dar um recado, uma frase para uma pessoa que precisa escutar essa frase agora para transicionar o cabelo, o que você diria? Eu diria que o seu cabelo é poder. É o poder de poder escolher liso, crespo, alisado, cacheado, raspado. O poder está dentro de você e é você que vai decidir o que é melhor para a sua vida. Muito obrigado, Priscila, pela entrevista. O Ponto de Vista está chegando ao fim. A gente volta na próxima semana. Um abraço.